Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ou a Torá, como também é conhecida. A nossa ideia aqui é usar um material bem completo, um estudo sobre o Pentateuco e tentar extrair a essência desses textos, que são, assim, a base de muita coisa, né? Isso mesmo. Pentateuco, para quem não sabe, vem do grego penta, 5, e teucos, rolos ou livros. São eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na tradição judaica é a Torá, a instrução, a lei. E olha, embora a tradição atribua a Moisés, é bom a gente saber que os estudos acadêmicos hoje discutem bastante isso. Falam de várias mãos, edições ao longo do tempo, o que só mostra como esses textos são ricos e complexos, né? Certo, muito interessante essa introdução. Então vamos lá, vamos começar a abrir isso. Gênesis, o nome já diz, origem. Fala da criação do mundo, do início da humanidade. Aí vem a questão do pecado, né? E depois foca muito na história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José, que vão formando ali o povo de Deus. E parece que o grande tema que amarra tudo em Gênesis é a aliança, né? Que é tipo um pacto, um acordo formal entre Deus e as pessoas. Pois é. E o estudo que a gente está usando, ele ressalta uma coisa fascinante sobre essa aliança em Gênesis. Não é um contrato frio, sabe? É uma relação viva, que tem tensão, que parece que vai romper ali com Jacó, por exemplo, mas depois se reafirma de um jeito muito forte com José lá no Egito. Mostra uma dinâmica muito humana, muito real. Interessante isso. A aliança como algo vivo, dinâmico. Gostei. Bom, seguindo a ordem, depois de Gênesis, vem Êxodo, a saída. O foco, claro, é a libertação do povo de Israel do Egito, um evento assim, grandioso. Mas não é só a fuga, né? Tem toda a questão da entrega da lei no Monte Sinai, onde essa aliança com Israel como povo se formaliza, e também a construção do tabernáculo. Exatamente. E essa ideia do tabernáculo, da presença de Deus habitando ali visivelmente no meio do povo, nossa, isso era algo radicalmente novo e super central para eles. Os temas de redenção, tipo o resgate do Egito, e a presença de Deus andam muito juntos em Êxodo. Aliás, tem um ponto que o estudo marca que é impressionante, a diferença de tempo coberto, né? Gênesis abrange, sei lá, mais de 2.500 anos de história. Já Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 4 juntos, eles focam intensamente nos 40 anos. Basicamente, a jornada no deserto. Nossa, é verdade. Que zoom temporal absurdo. E como é que essa presença de Deus tão perto impactava o dia a dia deles? Isso deve levar direto para Levítico, imagino. Justamente, se Deus está morando no meio do acampamento, como viver perto dele? Levítico é todo sobre isso, santidade. Ele detalha os rituais, os sacrifícios, o papel dos sacerdotes, as leis de pureza, tudo para orientar como um povo separado, escolhido, deveria se relacionar com Deus, que é santo. E inclui o Yom Kippur, o dia da expiação, aquele ritual anual super importante para a purificação coletiva dos pecados do povo. Faz todo sentido. Se Deus está perto, precisamos saber como nos aproximar. Ok. E depois dessa imersão em como ser santo em Levítico, a gente chega em Números. O nome sugere contagem, censo. Mas tem mais coisa ali, certo? Há muito mais. Números narra a jornada mesmo, pelo deserto. Tem a organização do acampamento, os censos que dão nome ao livro, sim. Mas olha, o que mais salta aos olhos são as tensões, as murmurações, as rebeliões contra Moisés, contra o próprio Deus. É bem forte. O estudo até comenta como essas narrativas de rebeldia funcionam quase como um espelho da nossa própria condição humana, sabe? Mostra a dificuldade em confiar, em obedecer, mesmo depois de ver milagres. É um preparo bem duro para a nova geração que vai entrar na Terra Prometida. Poxa, um espelho complexo mesmo. E para fechar o Pentateuco, finalmente, chegamos em Deuteronômio. O nome significa tipo segunda lei, é isso? O que seria essa segunda lei? É como se fosse uma grande recapitulação e, ao mesmo tempo, uma renovação. São basicamente os discursos finais de Moisés para aquela nova geração, antes dele morrer e antes deles entrarem em Canaã, a Terra Prometida.
Ele reforça a lei que foi dada no Sinai, relembra a história deles, os erros e acertos, e chama essa nova geração a renovar a aliança com Deus. O tom é muito de escolha urgente, vida ou morte, bênção ou maldição, tudo dependendo da fidelidade deles a Deus. Entendi. É quase como pessoal, lembrem-se de tudo isso aqui antes de seguir em frente, né? Um chamado à responsabilidade. Exatamente. E aí, olhando para o Pentateuco como um todo, a gente vê esses grandes temas se conectando, né? A criação vinda de Deus, o problema persistente do pecado e a busca por redenção, a estrutura da aliança, a lei como guia e como revelação do caráter de Deus, a necessidade do sacrifício para lidar com o pecado, a presença de Deus ali no meio deles, a liderança, com Moisés sendo a figura central, e, claro, a esperança constante na Terra Prometida. Não é por acaso que Jesus, séculos depois, frequentemente se referia a esses 5 livros como a Lei de Moisés, reconhecendo a autoridade fundamental deles. Então, resumindo a ópera, o que a gente leva disso tudo? Fica muito claro que o Pentateuco é a fundação, a pedra angular mesmo. Ele estabelece os termos da relação entre Deus e a humanidade, especialmente com o povo de Israel. Introduz conceitos de lei, justiça, adoração, que vão ecoar por toda a Bíblia e, na verdade, influenciaram muito da nossa cultura ocidental. É interessante pensar que, até hoje, nas sinagogas, a Torá é lida inteira num ciclo anual. Isso mantém esses textos incrivelmente vivos na prática religiosa judaica. Isso, é. Isso nos deixa com uma questão final para pensar, né? Uma reflexão importante. Como é que pode, né? Essas histórias, essas leis tão antigas, nascidas da experiência de um povo bem específico lá no Oriente Médio, milhares de anos atrás, como elas conseguem, ainda hoje, gerar tanto debate, inspirar tanta gente e influenciar visões de ética, de direito, de espiritualidade, em culturas tão diferentes, em contextos tão distintos pelo mundo afora? A capacidade desses textos de atravessar o tempo e o espaço é algo que realmente convida a gente a pensar, não é?